Olá, bom dia, tudo bem aí com todos? Fala, Ronaldo, bom dia, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui hoje em dois, em dupla, né? Não estamos aqui em quarteto, o quarteto fantástico, porque cada um aí tem tanto cada um passou aí por uma pequena cirurgia, mas já está bem, já está em casa, graças a Deus. E Fabinho, né, estava lá com bastante trabalho e não está dando aqui para participar conosco, tá certo? Muito bem. É, Antes de nós começarmos a falar do que nós vamos comentar, do que nós vamos conversar, o nosso bate-papo dos sábados aqui de manhã, vou deixar alguns recados. A Casa História Peru está atendendo, né? Às segundas-feiras, trabalhos especiais, quando necessário, às terças e quartas-feiras, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, tanto na terça como na quarta. E também aos sábados, no período da manhã. Começa o atendimento, se não me engano, às 7 horas da manhã, bem cedinho. E também tem os trabalhos especiais aos domingos. Então, tem o trabalho de prosperidade, uma vez por mês, aos domingos, que nós temos aí o trabalho de prosperidade, a fraternidade dos pretos velhos, tá bom? Para poder acompanhar, para poder fazer os tratamentos, para poder agendar para estar indo lá na casa, os telefones são 2605-6865, 2606-6220. Esses telefones vão aparecer no início aqui do nosso vídeo. E também tem o WhatsApp da casa, que é o 11 99312 7968. Tá? Então, são todos esses telefones para você agendar seu tratamento, agendar sua ida lá na casa, tomar seus passes. Não deixe de ir. Prestigiem aí a nossa casa e também prestigiem aqui os nossos vídeos que nós publicamos aqui todo sábado. Não só o nosso, como também da doutora Thais, nas quintas-feiras, e também o Evangelho da Cristina aos domingos, que ela faz aos domingos de manhã. Tá bom? Então, dados os recadinhos, agora vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando nosso pensamento a Deus e vamos pedindo licença, licença ao nosso Pai, licença ao nosso Criador, licença ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, licença aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, e também ao mentor, anjo da guarda, protetor de vosso lar e de vossa casa, para podermos adentrar em vosso lar com a nossa imagem, adentrar em vosso lar com a nossa voz, fazendo aqui esse bate-papo de todos os sábados de manhã sobre apometria, sobre obsessão, sobre desobsessão. E em nome de Deus, em nome de toda a luz, vamos pedindo a toda essa energia boa, a todos esses nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nos intuam, que nos envolvam em luz, para que possamos fazer o nosso melhor e que damos aqui por aberto mais esse bate-papo, mais essa boa conversa de obsessão, desobsessão, apometria, nos sábados de manhã, graças a Deus. Muito bem. Tanto eu como o Ronaldo, nós estamos aqui conversando e falando, bom, o que nós vamos falar hoje? Na semana passada, eu não estava presente, né? Estava lá o Carlos, o Fabinho, o Ronaldo, falaram aí sobre a infância, falaram aí sobre o que você, né, experienciou na sua infância, o que você aprendeu na sua infância com seus pais, o que você aprendeu com seus tios, o que você aprendeu com seus avós, com seus irmãos mais velhos ou com seus irmãos mais novos. Olha quanta coisa boa a gente vem trazendo para vocês. Falamos também de comportamentos, uma série de coisas. E continuando esse nosso bate-papo, hoje nós vamos estar falando um pouquinho com vocês sobre um assunto que, vira e mexe, nós sempre trazemos ele à tona, nós sempre trazemos ele à baila, que é um assunto de obsessão e desobsessão. Mas, quando se fala de obsessão e desobsessão, o assunto é bastante extenso. O assunto, se a gente for começar a falar aqui, a gente vai falando aí tranquilamente um mês de assunto. Porém, nós vamos dar aqui vamos chamar assim, alguns pitacos, algumas coisas interessantes para nós refletirmos, para nós pararmos para pensar e falar o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para melhorar. E aí nós vamos falar um pouquinho um tipo de obsessão que normalmente as pessoas elas trazem, elas fazem e às vezes nem percebem, ou às vezes até percebem. Então vamos falar um pouquinho aquela obsessão encarnado para encarnado. Olha como é interessante. E quando se fala de encarnado para encarnado, nós estamos falando do quê? De relações entre as pessoas. O seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento interpessoal com
primeiro lugar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Como é que está esse relacionamento? Com seus pais, com seus filhos, com a sua companheira, com o seu companheiro, essa relação com o seu sogro, com a sua sogra. Como é que está essa relação? Né? Chega um determinado momento que você é jovem, seus pais estão numa meia-idade. Chega um determinado momento que você está na meia-idade e seus pais estão numa idade, na terceira, na quarta idade. Tem situações que você depende muito dos seus pais porque você é criança. Tem situações que seus pais dependem totalmente de vocês porque eles estão bem velhinhos. Né? Tem situações que seus filhos dependem de você, tem situações que você, às vezes, está dependendo dos seus filhos. Como é que está essa relação? Isso falando dentro de casa. E a sua relação com os seus vizinhos? A sua relação com os seus colegas de trabalho, com seus amigos do trabalho? Como é que está a sua relação com as pessoas que você se julga, que se julgam inimigos seus, ou você se julga inimigos dessas pessoas, supostamente seus inimigos, vamos chamar assim, supostamente seus inimigos? Como é que está essa relação dessa disputa com alguém que de repente vai disputar um cargo com você, com alguém que de repente vai disputar uma posição contigo? Olha como as relações elas estão assim totalmente interligadas, né? E aí, quando dependendo do tipo de relação que você tem com essa outra pessoa, você acaba obsediando a pessoa, você acaba fazendo diretamente ou indiretamente mal para essa pessoa. E aí, quando nós falamos de obsessão é aquela influenciação nociva, né? Quando você fala de obsessor, você fala daquela influenciação nociva. E essa influenciação nociva pode ser de encarnado para encarnado, ou por meio de pensamento, ou por meio do desejo, ou por meio de algo que às vezes você nem percebe, daquele pensamento que está no seu íntimo, lá dentro do seu íntimo, e que você, de repente, pensa mal daquela pessoa, pensa naquela pessoa para aquele lugar, não quero nem saber, a pessoa que vai, né, que morra, que isso, que aquilo, olha quanta coisa que se acaba, né, direcionando, porque o que nós pensamos, isso é vibracional. Essa vibração vai para a pessoa, mas lembre-se de uma coisa muito importante. Tudo aquilo que nós emitimos de pensamento volta para nós, muito rapidamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está pensando. Então, quando nós falamos desses tipos de obsessões, essa que nós estamos falando especificamente de encarnado para encarnado, é aquela situação do seu comportamento para com esse seu próximo. Né? Jesus falou há 2000 anos, né? Regra básica, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como está amando esse próximo como a si mesmo? Como está amando aquele... Se você amar os seus familiares, ótimo, é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está dentro de casa, né? Vocês têm aquele amor, ok. Mas e aquela pessoa que você tem um ranço, né? Aquela pessoa que não bateu o santo, vamos dizer assim. Como é que está? Como é que está isso? Como é que está essa relação? Você está perdoando? Você está tendo paciência com essa pessoa? Então, tudo isso faz parte desse processo obsessivo. Pode ser leve ou pode ser um processo mais grave, mais profundo. Então, aqui nós estamos colocando algumas situações para nós refletirmos como é que está o nosso comportamento em relação a tudo isso. E aí, esse comportamento em relação a tudo isso, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, o que eu estou fazendo? De forma que eu estou fazendo. Então, se atentem a alguns detalhes importantes, né? Quando a gente fala dessa influenciação negativa, você tem inveja daquela pessoa? Você tem raiva daquela pessoa? Você deseja que aquela pessoa se prejudique? Ou seja, se deseja o mal para aquela pessoa? Você tem ódio daquela pessoa ou daquele conjunto de pessoas? Né? Como é que está a sua fraqueza moral? Você está, moralmente, você está fraca e você deixa a coisa andar do jeito que anda? Você quer se vingar daquela pessoa por algum motivo? Por isso que a gente fala do perdão. Né? Você se acha melhor do que aquela pessoa, aí você se acha melhor do que aquela pessoa, você vai pisar, você vai humilhar, de repente, porque você tem mais recursos, você tem mais condições, né, economicamente falando, e aí você vai humilhar, né, estraçalhar aquela pessoa. Como é que está funcionando tudo isso? Como é que está o seu pensamento em relação a isso? Então, quando nós falamos de processos obsessivos de encarnado para encarnado, é muito nessa situação. E isso a apontar dentro de casa. Como é que está essa relação com seu pai? Como é que está essa relação com sua mãe, com seus filhos? Às vezes, os maiores desafios não é fora de casa, os maiores desafios é dentro de casa, os maiores desafios é no seu lar. Como é que está isso? Às vezes, quantas vezes eu tenho situações
que pai, né, e filho não se dão, né, pai e filha não se dão, né, não se sabe de onde vem aquele ódio, aquela raiva que, né, aquele negócio não bate o santo, né, às vezes mãe com filho, mãe com filha. Então são situações que a gente não sabe por quê, mas se está dentro daquele seio familiar, é para se amar, é para se perdoar, né? É para cada um procurar olhar o outro com resiliência, olhar o outro com paciência, com tranquilidade. Então, como é que está esse relacionamento? É isso que a gente está aqui colocando para vocês. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, tá? E aí, dentro desse relacionamento, eu até coloco aqui alguma coisa para o Ronaldo para falar para ele, Ronaldo, o que fazer quando a gente encontra nesse processo, nessa situação dentro de casa, nessa influenciação, nessa invigilância, né, de vingança, de orgulho, de raiva, ou dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou com o vizinho, o que fazer? Assim, a gente não vai falar aqui, a solução é essa, mas sim colocar opções, colocar situações e como prevenir, e como tratar, e como que a gente pode, o que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento, essa relação interpessoal com as pessoas que nós temos convívio, né? Como que está isso? Como que a gente pode dar isso daí, dessa forma? Ótimo, Maurício, muito bom. Bom dia a todos, né? Bom dia aqui, o Maurício em particular, né? Que está comigo, Bom dia. o Fábio, como você colocou, e o Carlos não puderam participar, mas aqui nós vamos, e o tema ele é bastante rico, né? Quando nós colocamos o tema obsessão, você falou coisas importantíssimas aqui, né, de relacionamento, né? O que me traz aqui, primeiro, é a permissão, né? Porque quando a gente fala obsessão, muitas vezes, eu vou usar exemplos da casa, as pessoas vêm falar na casa, às vezes lá nos tarefeiros, e nos traz a situação de estar obsediado, né? Primeiro, nós temos que entender que essa relação de obsessão, ela acontece entre dois espíritos filhos de Deus, né? Inteligentes, né? Não é assim, né? Não, normalmente são espíritos inteligentes, né? Que até para obsediar, vamos dizer assim, tem que ter inteligência para que isso ocorra, né? Então, primeiro acontece. E que são espíritos que, de alguma forma, na nossa evolução, seja nessa encarnação, como Maurício começou, seja em encarnações passadas, né? Nas reencarnações nossas vivências, de alguma forma nós vivemos juntos e nessa vivência ficaram algumas coisas, né? Ou seja, por que que hoje a obsessão, que nada mais é que é o quê? É uma ação que um espírito exerce sobre o outro, né? Seja encarnado ou desencarnado, né? Ou até ambos desencarnados também, né? Lá no plano espiritual, vamos dizer assim, né? Na erraticidade, também, caso depois desencarne, né? Esses espíritos talvez vão se encontrar, vamos dizer assim, frente a frente, né? Nas mesmas condições, e ainda vai ter o quê? Os embates. Na verdade, são os embates da obsessão. Um exemplo aqui que o Márcio comentou, eu falei, por exemplo, às vezes nós estamos obsediando um funcionário nosso, sabe? O funcionário, você coloca a questão do trabalho, que ela é importantíssima na nossa vida, né? A gente vivencia 10 horas aí dentro de um ambiente profissional, onde a gente tem um contato com as pessoas, e estamos lá obsediando uma pessoa, um funcionário, estamos ali em cima dele, estamos ali querendo que ele faça o que não é a função dele, querendo que ele entregue mais. A pessoa às vezes não quer nem trabalhar, porque fala, não, aquele meu chefe, aquele meu gerente, aquele meu gestor, eu sempre comento isso. E às vezes nós estamos obsediando ali essa situação. E há as obsessões, que são fatos que aconteceram em algum momento, e, na verdade, ele tende se há permissão de Deus, né, para que esses dois espíritos estejam, de alguma forma, se tratando, né, não se tratando da melhor forma possível, mas estão se tratando, né, muitas vezes para, novamente, aqueles dois espíritos participarem, né? Há uma coparticipação. Eu digo assim, se eu estou sendo obsediado, né, eu vou dar um exemplo meu daqui a pouquinho, é porque alguma coisa eu fiz. Algo eu deixei na mesa, algo não foi resolvido, algo precisa ainda ser entendido, né? E aí nós vamos entrar na lei do amor, na lei do perdão, né? Na lei de reconhecimento, o que eu fiz com aquela pessoa, né? Eu posso ter feito algo, então isso é importante. E só entrando no meu exemplo aqui particular,
pedindo a permissão para vocês. Eu conheci a Casa dos Tarefeiros e tudo foi visto depois como algo... Por que eu fui para os Tarefeiros? Provavelmente por uma obsessão, né? Eu tinha um problema sério de epilepsia, ataque epilético, né? Vocês conhecem como é uma situação? Várias vezes, várias vezes. Então, dentro do trabalho tive, no metrô tive, em casa tive, à noite dormindo, né? Então, situações assim muito difíceis. E aí foi a recomendação minha que eu tive de ir aos tarefeiros, né? Uma pessoa me recomendou a casa, e de lá para cá, não quer dizer que tirou com a mão, né? Não é isso, mas pelos trabalhos que eu participei, pelo todo o processo que eu participei nos tarefeiros, né? E ainda estou lá dentro, né? Eu digo assim, talvez até hoje, né? Essa minha condução, e estão falando de mais de 20 anos aí, tudo faz parte do quê? De um processo, né? Então, ver a obsessão, primeiro nós temos que ver o que nós estamos fazendo, como nós agimos, como que nós, talvez, somos o causador. Quem eu não perdoei? Quem eu prejudiquei? Né? Quem eu fiz o mal? Eu acho que a obsessão ela começa por aí. Para que esse espírito hoje, ele queira, de alguma forma, né, vamos dizer assim, tirar a limpo, né? Querer, olho, talvez olho por olho, dente por dente, que não é o correto, né? Mas talvez a evolução dele não chegou ainda, né? O conhecimento dele não chegou ainda, o conhecimento que ele precisa não chegou ainda, não aconteceu ainda. Por isso que é importante, e aqui eu vou entrar um pouquinho mais nos trabalhos, né? Que a gente vai falar um pouco da desobsessão, então tem que falar da obsessão para entender se eu estou sendo obsediado. Não é simplesmente, por que que eu estou. Não, meu problema eu estou obsediado. Tá bom, por quê? O que que aconteceu? Né? É todo esse trabalho que nós fazemos dentro da casa, com a permissão de quem vai à casa. E eu estou falando da casa qualquer uma, tá? Você pode ir em outras religiões, em outros momentos, ou no celular, né, como a gente fala muito do evangelho no lar, ou seja, como que ou mudar o seu comportamento, ou mudar as suas atitudes, né? Porque é aquela história, você não consegue conviver com uma pessoa que ela tem um lado oposto ao seu. Convivência não existe. Então, a obsessão ela acontece muitas vezes porque você permite, porque você está na mesma afinidade, você está no mesmo processo muitas vezes, né? Da obsessão, que são as obsessões que acontecem, por exemplo, pelos nossos vícios, pelas nossas atitudes, né? Então, se eu frequento lugares, né, com energias diferentes, energias baixas, energias pesadas, né? Ali eu vou talvez agregar obsessores, mas eu fui lá, eu participei de lá, eu quis lá, ou, né, outros formatos de obsessão, como nós falamos aqui inicialmente. Mas o que é importante? É aquilo que eu falo. Hoje, um obsessor para conviver comigo, né, ele tem que conviver comigo naquilo que eu sou. Então, como é que eu sou como pessoa? Eu sou uma boa pessoa dentro do lar, mas eu sou muito dentro do lar, né? Filhos, esposas, maridos, né? Quem a gente frequenta, né? E a gente pode estender isso, como ele colocou muito bem, para os parentes, para os vizinhos. Quer dizer, o nosso meio é onde as causas vão acontecer, né? Eu não vou ser... o meu obsessor, ele é um obsessor viciado, né? Em alguma droga, alguma coisa assim. Mas se eu nunca participei de droga, se eu nunca... Ele não vai vir comigo, ele não vai participar comigo. Então, aquilo que eu faço, né, o meio vai fazendo com que as coisas aconteçam na questão da obsessão também. Então, quando a gente entra no processo, por isso que nós fazemos o trabalho de desobsessão, ele é um trabalho de conscientização para ambos, né? Por que as pessoas vão nas nossas palestras da apometria, por exemplo, desamarra, né? Nossa, pegar uma palestra de desamarra é fantástica. Por quê? Porque tem que se conscientizar, tem que mudar atitudes, mudar atos, e também para o desobsessor, para ele entender que o que aconteceu, a causa, o fato, ele tem que, de alguma forma, abrir o coração, ele tem que tirar do coração, tirar da sua mente aquilo. Né? Se é uma vingança, né? É tirar o motivo da vingança. Se é querer prejudicar, tirar. Né? Se é o dente por dente, olho por olho, como eu falei, né? O conflito direto, tirar esse conflito da mente daquele obsessor, né? Tirar esse pensamento. Então, primeiro é assim, nós sabemos que a obsessão ela vai acontecer se eu permitir. E eu participei de algo. Nenhum espírito vai encostar em mim, eu vou na rua andando, não. Né? Vai ser na convivência, vai ser na prática, vai ser na existência. E aí nós percebemos o quê? Que a vida espiritual ela é ativa o tempo todo. Né? A gente fala, faça a sua prece, faça a sua oração, faça o seu evangelho, frequente alguma religião para ter conhecimento do evangelho.
O frequentar a religião é ter na sociedade os lugares bons, os lugares que te dão conforto, né, espiritual, para que você celebre, para que você seja bem. Porque o plano espiritual está aí, nós convivemos frequentemente nesse processo, né? Não é uma coisa. A obsessão é um dos processos, né? Que obviamente não é o melhor processo, mas é um dos processos de convivência. Da mesma forma que fala assim, seu anjo da guarda, né? Hoje você foi direcionado para um caminho. A gente vê os trabalhos dos espíritos velhos lá, que são excelentes. Você foi direcionado para uma pessoa que vai te auxiliar numa solução de um problema, na procura de um emprego, né? Na busca de algo que você está querendo. Ou seja, o plano espiritual agindo de forma positiva, de forma bastante elevada, e mas ao outro lado também. Todo mundo quer ter o anjo da guarda. Todo mundo fala, não, meu anjo da guarda me proteja, esteja comigo, me oriente. E o obsessor, né? E aquele que não está tão bem com você, que você deve também ajustar, né? Que é o que nós estamos falando aqui na questão dos ajustes, né? Então, nossas ações, nossos comportamentos, nossas atitudes, né? A prática do bem, aquilo que eu falo, se eu pratico bem, né? Se eu estou uma pessoa, você não vai ter mais, você pode já ter do passado, talvez ainda para desenrolar, para resolver, e vamos resolver, né? Nas suas atitudes, no seu modo de agir, mas daqui para frente, se você tiver comportamentos melhores e pensar isso, né? Aquilo que eu faço para o próximo, não gostaria de fazer para mim, ainda vamos entrar um pouquinho mais nos ensinamentos de Jesus, né? O que eu faço para o próximo? Você gostaria que alguém fizesse para você, né? Que é o amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é o perdoar. Você perdoou da mesma forma que você gostaria que alguém te perdoasse, que reconhecesse que o que você fez de mal não foi tão intencional, ou que se foi porque você não tinha conhecimento, mas que você está arrependido. Então, todo esse processo, né, faz com que o daqui para frente, né, nós não tenhamos mais essa questão da obsessão, que ela às vezes forte conosco, né? Por exemplo, aqui dos trabalhos da casa, porque os trabalhos da casa? Conscientização, evangelho, direto, tá falando do evangelho lá direto. Né? Eu falo abertura dos trabalhos, a gente abre os trabalhos pedindo para que seja feita a limpeza, a higienização, as fraternidades que trabalham na casa vão trabalhar na nossa mente, não só nos tarefeiros, mas na nossa casa, na nossa oração, no nosso evangelho. Ou seja, a gente começa a ficar imbuído pelo plano espiritual, pelas energias, pela luz, pelo amor, pelo evangelho. Isso faz com que aquele espírito que está conosco ele participa de tudo isso. Dá uma ou outra, ou ele vai se conscientizar e entender e a obsessão acabar, ou ele vai falar, não vou mais obsediar essa pessoa, porque esse convívio não vai bater, né? Não vai dar o match que nós falamos aqui, né? Não vai dar um match, né? Então, o trabalho de desobsessão, ele é do encarnado e do desencarnado, né? Ambos têm que ter a conscientização e a melhoria nesse processo todo. E, por fim, Jesus trabalhou várias vezes a desobsessão. Jesus usava muitas vezes o termo demônio, né? Libertar os demônios, tirar. Por quê? Porque eram os espíritos muito arraigados, espíritos do mal, espíritos que vinham para causar o mal deliberadamente, ou seja, né? A função desses espíritos eram causar o mal, eram causar. E aí Jesus vem e, obviamente, energicamente, com a sua energia, com os seus ensinamentos, né? Tira esses espíritos, né? Vocês vão ver que várias vezes Jesus vai falar nos demônios. Hoje, nós não estamos falando especificamente dessas falanges que nós chamamos assim, né? Que vem. Não, nós estamos falando do individual, daquele cidadão que frequentou você na sua casa, né? Que em outras reencarnações, ou que você, durante a sua existência, fez algo para ele, né? E ficou magoado, que ainda quer, de alguma forma, retribuir, né? Entre aspas, de uma forma negativa, essa compensação de algo que você fez no passado. Então, assim, falar de obsessão, primeiro somos nós, olhar para dentro de casa, olhar para dentro de nós, o que nós fazemos, quais são as nossas atitudes, e depois nossos comportamentos, como que a gente muda, como que a gente trata tudo isso, né? E eu falo muito da Casa dos Tarefeiros, em particular, obviamente que é que eu conheço, mas abrange as demais, abrange outras religiões também, porque quando você se coloca na questão espiritual, quando você começa a vivenciar o Evangelho, quando você começa a entender essa relação, né? Espiritualidade versus nós aqui como encarnados, né? Que nós vamos estar a todo momento fazendo essa mudança, a todo momento é com prazos mais longos, obviamente, mas é assim, né? É assim que a gente tem que entender. E aí, sendo bom hoje, né? Tendo atitudes melhores hoje, com certeza, processo de obsessão
nós não vamos ter mais, né? E por final aqui, Maurício, só para finalizar, perceba se você também não está sendo um obsessor, né? Se você não está pegando pesado, não está apertando um pouquinho mais, não está deixando a pessoa desequilibrada, alguém do seu convívio, alguém do seu trabalho, alguém, né, que seja contigo, se você também não está sendo essa pessoa, porque a gente pensa em nós, temos que pensar também no próximo. Então, um pouquinho disso, Maurício, que eu queria falar. Ah, legal, não, não, colocou muito bem, colocou muito bem. E assim, só para complementar, a gente sempre fala, tá? Olha para dentro de você. E a gente sempre está colocando aqui o comportamento do ser humano, nosso comportamento. O Ronaldo falou, será que você não está sendo um obsessor perante alguém, perante uma pessoa? E eu lembrei de uma coisa bem interessante, Ronaldo. O maior veneno não é o que entra, o veneno é o que sai. E às vezes, por uma palavra mal colocada, palavras, assim, as palavras, elas podem ferir, elas podem magoar, elas podem machucar muito. Então, cuidado com aquilo que você fala. Às vezes a pessoa fala, não, fala a verdade, isso, aquilo, sim, você pode falar a verdade, mas sem machucar. Você pode falar a verdade, igual o Ronaldo falou, para conscientizar. Olha a diferença, né? E aí, da forma que você fala, da forma que você coloca, você pode agregar pessoas, não desagregar. E aí, é o que o Ronaldo colocou, né? E aí, quando a gente fala dessa influenciação, de encarnado para encarnado, ou do desencarnado para encarnado, dependendo, se vigie, fique atento a algumas atitudes, fique atento às suas atitudes. Como é que você está? Como é que está a sua paciência? Como é que está a sua tolerância? Como é que está a sua percepção perante as pessoas, né? É de uma situação normal, não é? Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Então, o que o Ronaldo falou, Evangelho no lar é um bálsamo para o seu lar, para a sua casa. Tomar os seus passes na casa dos tarefeiros, ou qualquer outra casa, ou qualquer outra religião, né? Você faz lá a sua convivência junto a essa religião, né? A prática do bem, a sua reforma interior. E a gente sempre fala aqui, você se vencendo a você próprio. A partir do momento que você vence as suas más tendências, o seu orgulho, a sua vaidade, né, as suas más tendências, pode ter certeza que você melhora como pessoa. Muitas vezes, no trabalho de prosperidade que teve esse último, o Hélio falou com muita propriedade, e ele comentou assim, que as pessoas pedem prosperidade, uma série de coisas, mas será que a gente pede prosperidade para nós nos melhorarmos como pessoas, como seres humanos? Como é que está isso? Então, é isso que a gente coloca aqui para vocês. Espero que esse nosso bate-papo bata fundo na sua mente, bata fundo no seu coração e que você reflita um pouquinho de tudo isso que nós conversamos aqui e que possa, né, agregar, melhorar um pouquinho aí o convívio com as outras pessoas, tá bom? Então é isso, o nosso bate-papo de hoje encerra aqui. Nós vamos agora fazer nossa prece de encerramento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai maior, o nosso Criador, que Ele coloque bálsamos de luz em nossa mente, em nosso coração, para que possamos ter atitudes salutares, atitudes corretas, atitudes de paz, de harmonia, de respeito para com o próximo. Como é que eu e o Ronaldo falamos, né? Como Jesus falou há 2000 anos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos praticar isso. E essa prática é, e se a gente tem hoje uma determinada ação, uma determinada atitude, não vai mudar da água para o vinho, mas vamos começar pelo primeiro degrau. A escadaria pode ser longo que for, mas dê o primeiro passo. A partir do momento que nós damos o primeiro passo, com certeza o plano espiritual vai estar com a gente na prática do bem, no evangelho, nas boas atitudes, nas boas ações, nos bons pensamentos. E aí, quando nós damos esse primeiro passo, pode ter certeza que toda a espiritualidade da luz, nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos guardiões estarão conosco. E o que o Ronaldo colocou, vamos nos vigiar para que possamos manter o nosso padrão vibratório elevado. E a partir do momento que passamos a ter esse nosso padrão vibratório elevado, equilibrado, pode ter certeza, o mundo vai melhorando de um pouquinho de cada vez. Você às vezes pode até falar, mas eu mudando no mundo todo não vai mudar. Vai mudar, porque o mundo é feito de todos nós, um pouquinho de cada vez, dentro da sua casa, dentro do seu lar, com seus familiares. Aí é sua família, é você, é sua família, você sendo exemplo para os seus familiares, para os seus filhos.
sendo exemplo no seu ambiente de trabalho, na sociedade, no ambiente que você frequenta. E é isso. Tá? Então, agradecemos aí a Deus, agradecemos ao nosso Pai e pedimos humildemente licença para dar por encerrado mais esse bate-papo nos sábados de manhã. Graças a Deus. Então, pessoal, fiquem aí com Deus, que Deus abençoe a todos e que vocês tenham, assim, um ótimo final de semana. E o que a gente sempre fala, não deixem de curtir, dê o like, compartilhem e tenham aí um ótimo final de semana. Até mais, Ronaldo. Tudo de bom?